dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Estamos aqui hoje no canal Geoforça, voltando às nossas atividades, tentando voltar, gente. É muita coisa, a gente tem que cuidar do canal principal, a gente tem que cuidar dos grupos e agora nós temos o www.jornalpurosangue.com, hospedado, obviamente, lá na Rússia. Não porque obviamente lá na Rússia, é porque obviamente fora daqui do Brasil, para a gente não receber essa enxurrada da mídia atlantista. Bem, como a gente fala, esse canal aqui é o canal da geopolítica e do armamentismo. Porém, a gente está dando mais uma ênfase à geopolítica e tratando o armamentismo como uma coisa estratégica. Eu não estou aqui para ficar dando... A internet está lotada de canais abrindo o manual. Eu posso abrir o manual, está aqui na internet. Eu abro o manual e vou ler para vocês. A de ponta a ponta tem 14,95 metros, de comprimento tem 8. Bom, isso não significa absolutamente nada. O que significa para vocês é você entender o que significa o armamentismo no mundo, dentro da geopolítica. E hoje eu venho aqui com uma notícia não muito boa. Nada de se espantar. Na realidade, é a ênfase da Guerra Fria. A Guerra Fria no seu estado bruto, para quem não estava acostumado com ela. Tá? Só que com elementos novos. Elemento novo, a China. Elemento novo, que não era levado em consideração, ou era, mas com a visão assim, OTAN, NATO, Pentágono, muito grande, de há 50 anos atrás. Você tem que levar em consideração que há 50 anos atrás o Irã era aliado americano. O Shah Reza Pahlavi era um aliado americano, tanto é que o primeiro país do mundo a receber, fora os Estados Unidos, os F-14 Tomcat, um caça maravilhoso americano. Depois os americanos desaprenderam a fazer aviões, mas a gente explica hoje aqui um pouquinho disso, né? Dá uma passada sobre isso aí, tá? E eles, inclusive, eles funcionam e são usados até hoje. Depois da revolução do Ayatollah Khomeini, em 78, tem a história todinha lá da tentativa de resgate, que deixou o governo democrata de Jimmy Carter muito exposto, a uma série de situações históricas da geopolítica que uma hora a gente aborda aqui. O que a gente quer dizer hoje é o Estado, apesar da gente estar falando em Bolsonaro, falando em Brasil, falando em $1.000, falando nos trainees negros das empresas oportunistas, como a Bayer e como outras, a gente vem para aqui para falar de geopolítica. E para quem não sabe, isso aqui é a cabine de um MiG-31. O MiG-31 é um avião de super altura, super velocidade e foi fabricado para proteger a calha norte e nordeste, nordeste e sudoeste, né, da Rússia. Ele é uma continuação do MiG-25. MiG-25, inclusive, no canal principal lá, ainda na época acho que da Conversa ao Pé do Rádio, lá não a mídia golpista, eu fiz um vídeo sobre o MiG-25, que evitou um ataque nuclear de Israel, né, aos países árabes, ao Cairo, no caso, porque eles estavam tomando um pau na guerra do Yom Kippur, em 73. Mas o que a gente vem falar hoje, mais ou menos, são exatamente os pontos de tensão na Terra. Nada de se assustar do outro mundo. Primeiro vocês saberem quais são esses pontos. Um ponto que nós temos de tensão hoje se chama Kaliningrado. Kaliningrado, na realidade, é um esclave russo. Esclave por quê? Exclave. Esclave. Enclave é quando está encravado dentro do seu território. Esclave é quando está do lado de fora. Então, Kaliningrado é uma área de 15 mil quilômetros que na Segunda Guerra foi tomada da Alemanha, pertencia ao Império Prussiano, blá blá blá, aquela história toda. A Rússia, a União Soviética na Segunda Guerra toma Kaliningrado
E Kaliningrado hoje é a região mais ocidental da Rússia. É uma esclave. É uma esclave por quê? Porque na realidade ela fica posicionada fora do território russo. Fica entre a Lituânia, tem a Lituânia, Letônia, Estônia, fica entre a Lituânia e a Polônia. Ou seja, ela não tem contato com o território russo, por isso que é uma esclave. E depois ainda tem a Bielorrússia, que nós vamos falar aqui, ponto de tensão atual, no ponto norte do planeta, é um ponto de tensão violentíssimo, com ameaças de lado a lado, com os Estados Unidos mandando aquelas carroças voadoras das B-52 para lá, fazendo toda aquela pressão, colocando aqueles mísseis patéticos desde lá, aquele sistema Patriot de defesa aérea, que nós vamos ver aqui a vergonha que é o sistema de defesa americano. Não estou falando mal do armamento americano, é que simplesmente os americanos há 30 anos não produzem nada que preste, a não ser corrupção dentro das Forças Armadas. Os armamentos realmente são dignos de nota de pesar. Então, Kaliningrado é a parte mais ocidental, ali é o Mar Báltico, e aquela região é um ponto de tensão hoje da humanidade. Hoje, se a humanidade entrar num conflito, tem 3 pontos para entrar no conflito. Um é ali, né? Outro é simplesmente a península, a nossa península lá embaixo, tá? Nos Balcãs, tá? Nos Balcãs nós temos ali a Eslovênia, Croácia, Montenegro, Albânia, Moldávia, Romênia, Bulgária, Grécia, Turquia, tá? Ali sim, ali é outro problema brabo. Bom, ali é a Península Caucasiana, ou Cáucaso, a região do Cáucaso, é o outro ponto de tensão do planeta, é onde está o enclave da Crimeia, que é a região autônoma, tá? Criada pela Rússia, tomada da Ucrânia. Ali tinha 95% da população russa, a Rússia vai lá, toma aquilo com os spetsnazes, com 200 e poucos spetsnazes, não dá um tiro, toma aquilo ali, faz uma ponte, e por mais que o Ocidente reclame, não adianta que não vai ter de volta. Pois bem, aquilo ali está coalhado de tudo que você imaginar. Os Tu-160 o outro dia levantaram voo e ficaram sobrevoando com a missão de varrer Londres do mapa. E apenas 2 Tu-160 conseguem varrer praticamente a Inglaterra do mapa. O negócio é assustador, a brincadeira é pesada. A brincadeira é pesada. Então nós temos ali naquela região do Cáucaso um foco de tensão terrível e uma provocação sem fim das forças americanas e da OTAN em cima de países que não se mudam dali. A Rússia está ali. Você veja que a Rússia é assodada por todo mundo. Por todo mundo. Do outro lado temos o problema do Mar da China, mas o problema do Mar da China está mais controlado, é mais uma briga comercial do que realmente o ponto de tensão, né? O grande ponto de tensão hoje nós temos ali. A Rússia é dividida em 83 regiões, 43, se não me engano, 43 são oblastes, né? Oblastes são províncias principais. E Kaliningrado hoje talvez seja uma das principais, um dos principais oblastes, ou seja, grandes províncias, a parte industrial, além de uma boa frota, tá? Uma boa frota do Mar Báltico, do mar ali do norte, está ali com Akula, com bastante submarinos convencionais, tipo agora o Lada, que é o top do top, como eu já falei aqui, é o submarino que não tem sucedâneo, não tem nenhum no Ocidente que rivalize com ele. Haja vista que o principal submarino americano tentou entrar exatamente no Mar Báltico e foi detectado em menos de 5 horas, tá?
pelos AWACS, tá? Pelos aviões russos. Então, em pouco tempo. E, ao mesmo tempo, um Lada emergiu e depois emergiu no meio de um exercício de guerra da OTAN no começo de agosto, e em 7 dias ninguém achou ele. Ele brincou embaixo da frota todinha. Tá? Brincadeira da maior da frota nós tivemos agora no Estreito de Hormuz, com a vergonha absoluta do super porta-aviões ou porca-aviões. Eu falo porca, eu lembro de alguém, não sei porquê. Daqui a pouco ele está aqui dando dislike, não tem problema não. Tá? Fez uma operação de mudança de sexo, agora virou porca mesmo. Teve hospitalizado a porquinha, um abraço. Então é o seguinte, no Estreito de Hormuz, o suprassumo da vergonha os Estados Unidos passou ontem com uma série de fotos. Estão em minha posse, estão aqui, se eu conseguir colocar no vídeo, vou colocar foto do poderoso Nimitz, USS Nimitz, o porta-aviões atômico, tá? Nau capitânia daquela flotilha que está lá, fotografado por um drone iraniano sem nenhum tipo de rastreamento. Brincando, do jeito que estava ali, se jogasse um míssil também ia tudo embora. Então os Estados Unidos brinca pelo mundo e fica criando tensões. O terceiro ponto de tensão é exatamente o Estreito de Hormuz, onde o Irã acaba de inaugurar, hoje eu acho, hoje ou ontem, uma base, a base Marte Said Mahid, eu anotei aqui, Kabar, acho que é mais ou menos isso. Sayed Mahid Kabar, tá? Ele fica em Hormozgan, que é uma região litorânea ali, que fica exatamente entre o Irã, é a parte sul do Irã, e ali do outro lado nós temos é um país árabe agora que me foge o nome, tá? Que faz exatamente o Estreito de Hormuz, e o Estreito de Hormuz simplesmente é por onde passa aproximadamente 1/4 do petróleo do planeta. Você acha que é pouco? É num lugar só, num ponto só. Tá? Num ponto só. Passa ali e aquele estreito é controlado pelo Irã. E os Estados Unidos, como não tem o que fazer em casa, não tem o que consertar em casa, só imprimir dólares, está lá com a flotilha. E essa noite, na noite passada, foi fotografado por um drone iraniano. Como o Irã hoje já tem toda essa situação, tem tudo isso aí mapeado, tem todos esses drones que não foram detectados, imagina o que vai acontecer. Mas o principal foco que a gente tem para falar é exatamente do Estreito de Hormuz, é exatamente do Irã. Em outubro terminam as sanções da ONU. A ONU é aquele subdepartamento americano, né, que cuida dos interesses yankees e da permanência do dólar como realmente a moeda mãe do planeta, que já foi por água abaixo. Muito vale aqui, porque aqui realmente nós somos o subquintal do mundo. Moto aqui é uma maravilha, não tem como, a gente tem que concordar com elas. Então é o seguinte, o que acontece? O Irã está agora em outubro, com o dedo no gatilho para reequipar todas as suas forças armadas. Já está com o catálogo russo e já está com o catálogo chinês do que eles vão comprar. Eles vão às compras com força. Então, o que estava ruim para os Estados Unidos no Estreito de Hormuz, no Oriente Médio, vai ficar pior ainda, vai ficar muito pior. Além de todo o armamento, de toda a capacidade tecnológica que os iranianos desenvolveram, sim, eles estão muito mais avançados que a gente. No Brasil nós não temos nada, coitado. O Brasil hoje não consegue fazer um motor de popa. O Brasil não consegue fazer um motor 2 tempos para um barquinho. O Brasil é o 5º mercado de automóveis do mundo e não tem uma fábrica de automóveis genuinamente brasileira. Nós somos montadoras, usamos de outros países. Ainda tem gente batendo palma e dizendo que a nossa vocação é plantar repolho, alface, soja e comparar a gente com a Nova Zelândia.
não falar um palavrão numa hora dessa tem que ter um preparo psicológico muito grande. Preparo muito psicológico, eu agradeço a Dona Rose. Tá bom, Dona Rose? Se bem que a sua filha tá meio boca suja. Entreguei, viu? A gente não tem como não falar isso. Quer dizer, a gente não tem tecnologia, não tem nada, e a gente está comparado com a Nova Zelândia. Adoro a Nova Zelândia, acho lindo, maravilhosa. Inclusive está no lugar certo, bem longe daqui. Tá? Quem tem o Brasil não precisa invejar a Nova Zelândia. Nós temos várias Nova Zelândia de tudo quanto é forma. Com mar, sem mar, com praia, com rio, sem rio. Nós temos tudo. O Brasil não tem que ter inveja de nada, nem de ninguém. De absolutamente nada. Lamentavelmente, essa posição nossa, geopolítica armamentista, de subserviência, de subdepartamento, de subcolônia, isso que é triste. Você vê o Irã fazendo isso, essa pujança toda essa tecnologia de ponta deles, com embargo, com tudo, com o povo passando dificuldade, com tudo, ainda continua sendo o maior comprador de milho do Brasil, assim como a Venezuela é o maior comprador de arroz. Ou seja, os países comunistas, os países do demônio, que ainda ajudam a sustentar, pelo menos, o nosso judiciário e outras pessoas que não produzem nesse país, essa nau de políticos, de magistrados e todos que nós carregamos aqui. Então, gente, hoje foi para posicionar vocês sobre essas 3 posições que são simplesmente os 3 pavios acesos no mundo. Todos eles em volta da Rússia de uma forma ou de outra. O grande inimigo é a Rússia. O grande inimigo econômico é a China, mas o grande inimigo militar é a Rússia. Por quê? A Rússia simplesmente hoje tem capacidade de varrer a Europa e os Estados Unidos do mapa. Por quê? E por que você está falando isso, Rubem? Você está menosprezando o equipamento americano? Não, eu não estou menosprezando o equipamento americano. Eu estou dizendo que os americanos compraram e passaram recibo na tecnologia stealth, colocaram trilhões, não estou falando milhões nem bilhões, não, trilhões de dólares na tecnologia stealth, que é a teoria reflexiva a radar. A tecnologia de um físico russo, o Peter Ufimtsev, acho. Os nomes russos são meio pesados. Só o Putin e o Stalin que quebra o galho, que falam um nome bonitinho. Tá? Até o Lenin quebra o galho. Mas depois, aquela turma lá de dentro é meio negócio. Esse Peter Ufimtsev, que criou a tecnologia stealth, está vivo até hoje, e a tecnologia stealth foi superada. Os Estados Unidos gastou trilhões, fez barco de pesca, fez molinete, fez tarrafa stealth, fez tudo stealth, botou trilhões lá, e hoje todo o sistema eletrônico russo simplesmente pega tudo isso aí. Enquanto isso, eles foram aprimorando submarinos, eles foram aprimorando mísseis hipersônicos, que a gente vai falar neles aqui, mas vai falar de forma categórica, assim, genérica, tá? A gente vai falar por categoria, falar tudo isso aí. Eu não estou aqui para dar especificações técnicas de tudo, a gente dá grandezas, porque você tem que entender o que isso faz no mundo e o impacto que isso tem no mundo. Então a gente tem 3 portas abertas hoje, 3 bombas relógio, além do Mar da China, mas o Mar da China não é tão perigoso quanto ali. Aquilo ali está ao tiro de um canhão. Tá? Então nós estamos ali nos Balcãs, o negócio está feio. Está feio. Tá? No Cáucaso e no Estreito de Hormuz. Todas elas, um triângulo. Quando você vê um triângulo. É um ponto aqui, aqui Kaliningrado, aqui o Cáucaso, tá? E aqui mais embaixo o Estreito de Hormuz. É um L que é feito em volta da Rússia, e não sou eu que tenho teoria da conspiração. É isso que serve os Estados Unidos, é isso que serve o Império Atlantista até hoje. A Rússia tem 2 ou 3 bases fora do país, da sua imensa extensão territorial. Os Estados Unidos têm 800, fora outros países que têm tanto. Esse é o pessoal do mundo livre, esse é o pessoal que eu falei, que eles são simplesmente os semeadores, os perpetradores do nazismo. Eles praticam um verdadeiro nazismo mundial. E hoje não percam, no outro canal, às 21 horas, Capitão Léo, nosso vereador no Rio de Janeiro. Outros apresentaremos, ou não. Capitão Léo, sim.
Capitão Léo é fechamento nosso. O único defeitinho que ele tem é ser flamenguista, mas isso aí eu quebro o galho, porque meu mestre, quando eu jogava futebol, era o Dida, e foi no Flamengo. Então eu tenho aquela relação também de carinho com o Flamengo. Muito puto com a mídia, muito puto com tudo, mas a relação de carinho com o Flamengo eu tenho. Então, Léo, daqui a pouco a gente está junto. E vamos colocar esse vídeo no ar logo para você saber. O mundo não está tão calmo nem pacífico quanto você pensa. Mas a Rússia segura as bolas e os Estados Unidos que bote as barbas de molho. Porque a situação interna deles está braba e a situação militar deles está simplesmente derretendo. É isso que eu tinha para falar por hoje. Até o próximo Geoforça, se Deus quiser, e Ele vai querer.